Oi, oi, divas e divas, como vocês estão? A gente já passou da metade do ano, né? Quando esse vídeo está sendo gravado, a gente tá bem no finalzinho de julho e ele provavelmente vai ser postado no início de agosto, então realmente a gente passou bastante da metade do ano, né? Mas, um pouco atrasada, eu vim falar pra vocês todos os livros que eu li até agora esse ano. Bom, gente, a maioria dos livros que eu li esse ano foram no Kindle, então eu não tenho a versão física para mostrar para vocês, mas os que eu li físico estão aqui para serem mostrados, ok? Eu vou deixar aí na tela para vocês a classificação do livro, porque é sempre muito importante respeitar a classificação indicativa, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu li esse ano foi Vou Te Receitar Outro Gato, da Ishida Show. É um livro de literatura japonesa, ele faz parte de uma trilogia, se eu não me engano, que se chama Vou Te Receitar um Gato, e esse é o segundo livro. Ele não é um livro, assim, que tem uma história contínua, sabe? Tipo, que você acompanha o mesmo personagem a história inteira. Na verdade, cada capítulo é um personagem diferente, mas o que une todos esses personagens é uma clínica psiquiátrica que, ao invés de receitar remédios ou tratamentos, receita gatos. E essa é a trama da história. Ela é bem legal, tem uns plot twists bem legais também. E eles dizem que é uma literatura de cura, né? Pelo que eu vi do gênero, é uma literatura de cura. E assim, gente, é um livro muito bom, ele é muito levinho. Ele trata de uns temas meio pesados, como pressão social e ansiedade, essas coisas. Mas ele trata de um jeito bem leve, que é literalmente resolvido com gatos nos livros, né? E assim, gente, é um livro muito bom, eu recomendo super pra vocês. Ele é bem tranquilinho de ler. Eu li o primeiro livro quando eu fui viajar pro meu avô, então, assim, é muito bom. Recomendo bastante pra vocês. E a nota que eu dei pra ele foi 5 estrelas. O segundo livro que eu li foi um livro que eu estava extremamente ansiosa pra ler, que é Dungeons and Drama, da Christie Boyce. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Ele mistura RPG com romance, com musical e assim, é perfeito para quem gosta de tudo isso ou gosta pelo menos de uma dessas coisas, né? Ele assim, é um livro que um livro bem nerd, né? Ele fala bem das nerdices das pessoas e eu posso falar com propriedade porque eu sou também desse tipo de nerd, tá bom? Enfim, ele é um livro muito bom, ele é bem levinho, a gente acompanha a história da Riley e do Nathan. Muito bom, muito gostoso acompanhar a história deles. Recomendo bastante pra vocês, a nota que eu dei foi 5 estrelas também. Gente, vocês vão ver que eu dou muito 5 estrelas pros livros, mas é que é muito difícil eu não gostar de um livro, tá? Porque eu sou uma pessoa bem facinha. O terceiro livro que eu li foi Amor Agridoce, da Lívia Medeiros. Esse é um pouquinho mais desconhecido, é um livro brasileiro. A gente acompanha a Lulu e o Nick. A Lulu, ela apresenta um programa de culinária e o Nick apresenta um programa de viagens. É um Enemies to Lovers, meio não Enemies, porque só a Lulu tá no Enemies, ele já tá no Lovers desde o início do livro, e isso é maravilhoso. É um livro muito gostosinho de ler, gente. Ele tem uma cena hot só o livro inteiro, então, assim, ele é muito bom de ler, ele é super levinho. Recomendo bastante, eu dei 5 estrelas também. Gente, Nunca Minta, da Frida McFadden, foi o primeiro livro da Frida que eu li. Tem vlog de leitura aqui no canal, caso vocês queiram assistir e ver as minhas reações diante desse livro. Eu dei 4,5 estrelas pra ele e eu gostei bastante. Foi meu primeiro livro da Frida e eu acho que, assim, foi uma surpresa muito boa. Uma surpresa não, né? Experiência com os livros dela muito boa, eu gostei bastante. Me prendeu muito ali, tipo, em 2 dias, se eu não me engano. Ou um dia e pouquinho, enfim. Me prendeu muito esse livro. Eu fiquei, assim, abismada. Era plot twist atrás de plot twist e eu não desconfiava de nenhum deles. Então, assim, maravilhoso, realmente. Ah, eu explico um pouco melhor da história lá no meu vídeo, mas a gente vai acompanhar a Trícia e o Ethan, que eles estão se mudando para uma casa nova, eles estão em busca de uma casa nova, na verdade, e eles acabam parando em uma casa abandonada de uma psicóloga muito famosa. O próximo livro foi Niket, da Paulina Chiziane. Ela é de Moçambique, é um livro moçambicano. Eu, na verdade, li ele para a escola, porque eu precisava fazer uma prova, mas eu realmente gostei muito desse livro. Meu namorado ele já tinha recomendado esse livro para mim, e é realmente muito bom, gente. É um livro, né, sobre como é a vida, mais ou menos, das mulheres moçambicanas naquela época, um pouco depois da guerra, se eu não me engano. A gente tem as mulheres do sul e as mulheres do norte, e elas têm, tipo, uma rinhazinha entre elas, porque os homens do sul preferem as mulheres do norte e os homens do norte preferem as mulheres do sul, alguma coisa assim. E a gente acompanha a história da Rami,
que ela é casada com o Tommy, que ele é um policial, um militar, enfim. Só que ele tem várias esposas fora do casamento. E quando ela descobre isso, ela e todas as outras esposas decidem se vingar dele de algum jeito. E não necessariamente se vingar, mas tipo, deixar ele meio desconfortável na situação de ter várias esposas, porque aí elas assumem logo a tradição de poligamia que tem naquela cidade, de um homem ter várias esposas, tipo, tem uma tradição já um pouco deixada para trás, mas que ainda existe, que daí o homem pode ter várias esposas, e elas assumem aquilo com tanta vontade que deixa o Tommy desconfortável, enfim. É basicamente isso, é um livro muito legal e muito interessante. Eu dei 4,5 estrelas para ele, e é realmente muito bom. O próximo livro que eu li foi Dating and Dragons, da Christie Boyce também. E não é uma continuação direta de Dungeons and Drama, mas tem, tipo, uma menção honrosa ali, tipo, ela vai pra... A personagem principal e os amigos vão pra um evento geek, e lá ela fala, porque eu vi uma menina loira vestida de barda e etc. Que é essa menção pra Riley, que é a personagem do Dungeons and Drama. Mas Dungeons and Dragons é basicamente a mesma coisa. A diferença é que não é enemies to lovers e a personagem feminina não gosta de musicais, ela já gosta de RPG desde o início do livro. Ela e Logan, então a gente acompanha a história da Kim e do Logan. E, gente, é muito bom também, eu também dei 5 estrelas, é um livro ótimo, tá? Esses 2 livros são maravilhosos, já tô extremamente ansiosa para ler Dados e Disputas, que é o novo que lançou, acho que esse mês ou mês passado. E eu tô extremamente ansiosa para ler ele também, porque eu acredito que vai ser uma maravilha também. O próximo livro foi Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse eu acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece a Revolução dos Bichos, que a gente acompanha a fazenda que se chama Fazenda do Solar, eu acho, se eu não me engano, sendo tomada pelos bichos, né? Sendo tomada pelos animais. E os porcos são os líderes dessa revolução e eles acabam se sobressaindo sobre os outros animais, né? Eles se sentem superiores aos outros animais e, enfim. Esse livro também é muito bom. Eu dei, acho que... Não sei. Eu dei 4,5 estrelas também. É um livro muito bom. Eu li ele porque um colega meu apresentou um trabalho de inglês sobre esse livro. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Eu já tinha vontade antes, mas daí esse foi o gatilho para eu ler realmente. E eu não me arrependo, é realmente um livro muito bom. O próximo foi A Visão das Plantas, da Djamília Pereira. Eu li ele pra escola também, eu confesso que eu não gostei muito. Eu dei 2,5 estrelas, mas é porque eu achei ele um pouco confuso. Ele é um livro de 2021, mas eu achei a escrita um pouco confusa. É inspirado em um... Inspirado não, né? Ela pega um personagem de um outro livro, que é o Capitão Celestino. Ela pega o personagem Capitão Celestino de um outro livro, que eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas eu deixo aí na tela depois pra vocês. E conta mais ou menos como é que é a história dele depois da guerra. Ele é um homem branco que participou da escravidão, né? Ele que ajudava a levar os negros para os outros países. E aí mostra a vida dele depois disso morando em Portugal, em uma casinha perto da praia. E mostra basicamente a mente dele sendo corroída com o tempo, com ele tendo alucinações e contando as histórias dele para as crianças do bairro e as crianças ficando obviamente apavoradas e mostrando assim como ele não tem remorso nenhum do que ele fez na época da escravidão, entende? Então, é um livro um pouco confuso de ler, eu achei pelo menos, mas é uma história assim bem forte, né? Que conta a vida de uma pessoa que trabalhou nesses navios e não se arrepende de nada do que fez e conta, inclusive, com orgulho tudo o que ele fez. Mas, pela escrita ter sido um pouco difícil, eu dei uma nota um pouco mais baixa. Mas, enfim. Vocês podem ler e depois comentarem aqui o que vocês acharam, ou se vocês já leram e tiverem uma opinião diferente da minha, também podem comentar aqui embaixo. Isso vale para todos os livros, tá? Não só para esse. O próximo foi, gente, Sociedade dos Poetas Mortos, da novelização feita por N.H. Kleinbaum. Esse livro aqui, ele é inspirado no filme,
Sim, normalmente é o contrário. Primeiro vem o livro, depois o filme. Mas esse aqui veio o filme primeiro e depois foi feito o livro. Eu já sou muito fã do filme, né? Eu não sei se todo mundo já assistiu, mas eu recomendo muito assistir o filme e ler o livro também. Tem algumas mudanças no livro, mas são bem poucas. E não são tão, assim, que mudam a história completamente, sabe? Mas o filme, basicamente, a gente vai acompanhar um grupo de meninos que estudam em uma escola apenas para garotos, que é uma escola, assim, extremamente rígida, sabe? Os alunos não podem sair, os alunos. A educação lá é muito valorizada, mas a educação, tipo, matemática e ciências, sabe? Artes, essas coisas não. Tanto que a poesia no livro, na escola, no caso, é vista como um cálculo matemático, sabe? É vista como um gráfico, a poesia é vista como um gráfico. Quando você atinge aquele gráfico perfeitamente, porque sua poesia é perfeita. Mas a gente sabe que nada é perfeito no mundo e também que não é assim que funciona, né? Uma poesia, ela vem de dentro. Você sente a poesia, você fala a poesia, você escreve a poesia com o sentimento que você tem de dentro. E daí chega esse professor aqui e mostra isso para esses alunos, que a poesia não é algo perfeito, não é algo matemático, é uma coisa realmente assim bonita, uma coisa que vem de dentro da gente. E ele ajuda esses meninos a verem isso, a gente acompanha principalmente o Neil e o Todd, que são os dois mais afetados por esse discurso do professor. Então, enfim. A única coisa que eu não gostei desse livro, em comparação ao filme original, é que eles mudaram um pouco a história de um dos personagens e transformaram esse personagem num babaca. No filme ele não é babaca, pelo menos não tanto, e no livro ele é completamente babaca. Então isso me deixa um pouco triste, mas tirando isso, o livro também é ótimo, igual o filme. E é isso. Eu dei 5 estrelas, eu acho. Eu dei 4,5 estrelas, justamente por causa desse personagem, que eles mudaram a história dele e me deixou chateada. Mas é um livro ótimo, tá bom? Eu recomendo muito vocês lerem ele e assistirem o filme. Óbvio, se de preferência assistam o filme primeiro, porque o filme é muito bom, muito melhor que o livro. Enfim, é isso. O próximo livro foi Marianne, do Martin Zesk. Esse também é um pouco mais desconhecido. Ele é brasileiro também. Ele conta a história de uma menina que ela é manipuladora. Desde o início ela fala que ela é manipuladora, que ela gosta de manipular as pessoas por diversão, simplesmente. E a gente vai acompanhar ela manipulando um outro menino, que é o Igor, e destruindo a vida do Igor, basicamente, né? Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu achei ele muito bom e muito legal, assim, bem interessante. Você fica com ódio da Marianne, tá? Que é a personagem principal, que é essa menina manipuladora que gosta de manipular as pessoas. Você fica com raiva dela e você fica com dó do Igor, claramente, mas também você acha o Igor meio bobinho. Mas é claro, né? Ele estava sendo manipulado, então óbvio que ele ia amar muito a Marianne, independente do que ela fizesse. Mas você fica meio tipo, nossa, depois de tudo isso você ainda quer ficar com ela. Mas enfim, é porque ele estava sendo manipulado. É um livro muito legal, também eu recomendo bastante para vocês, terror psicológico, top. E o último livro, porque o outro que está aqui na lista, ele tá em andamento, ainda não terminei de ler. O próximo livro, gente, é A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. Foi meu primeiro livro da Ali Hazelwood também, e, gente, eu me apaixonei por esse livro. Eu dei 5 estrelas para ele também. E, gente, eu me apaixonei completamente por esse livro, sério. Eu não tenho nem o que dizer, né? Ele ficou muito famoso no TikTok, eu acho que a maioria de vocês já conhecem ou já ouviram falar. Mas a gente tem a Olive e o Adam. Eu tô super ansiosa pra ver o filme também. O Adam é o professor, ele é um professor da faculdade, mas ele não é professor dela, tá? E ela é uma doutoranda, ela está fazendo o doutorado dela. E aí eles começam a fazer um fake dating, porque ele precisa mostrar pra direção da escola, da escola não, pra direção da faculdade, que ele não vai se mudar, que ele não vai mudar de escola, que ele vai continuar lá e por algum motivo na cabeça dele ele ter uma namorada na faculdade é um motivo muito grande para ele não se mudar. Enfim, e ela tá fazendo fake dating com ele porque ela quer mostrar pra melhor amiga dela que ela já tá em outra, pra melhor amiga dela poder ficar com esse ficante dela. Ficante, não chegou nem a namorar.
um ex-ficante. E, gente, esse livro é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por esse livro, eu fiquei apaixonada pelos personagens, tudo. Ai, gente, é maravilhoso. Se você ainda não leu, leia. É muito bom, gente, vale muito a pena. Eu já tô ansiosíssima pra ler os outros livros dela, que são mais ou menos na mesma temática de ciências e etc. Eu tô extremamente ansiosa, gente. Esse livro é muito bom, é maravilhoso. Recomendo muito pra vocês. E é isso. Bom, gente, esses foram os livros que eu li até agora. Se vocês gostaram desse vídeo, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal. Se tudo der certo, no final do ano eu trago a parte 2 desse vídeo, que daí vai ser os outros livros que eu vou ter lido a partir do dia que foi postado esse vídeo. Ou melhor, a partir do dia que foi gravado esse vídeo até o final do ano. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!